Boa tarde, manas. Como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do ManaCast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui conosco a pastora Lourdes Renovo, também conhecida como Mãezinha, porque ela é uma mulher incrível. Ela não é só mãe, ela é avó, ela é bisavó, ela é pastora. Ela é uma mulher com uma experiência de vida e com uma experiência com Deus incrível e vai estar nos dando a oportunidade hoje de estar aqui. Mãezinha, muito obrigada pelo convite. Se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece. Boa tarde. Meu nome é Maria de Lourdes, sou pastora, sou mãe, vó, bisavó, amém? E eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história, que a senhora não é daqui do Rio, né? Não sou do Espírito Santo. A senhora é do Espírito Santo. E como é que foi, assim, o seu chamado? Como é que iniciou o seu ministério? A senhora sempre sentiu que Deus estava te levando para outros ambientes? Tinha alguma coisa assim espiritual? Ou foi simplesmente surgindo no caminho, na caminhada? Pois bem, minha mãe me trouxe para o Rio de Janeiro, ainda eu era criança, 10 anos de idade, mas ainda criança eu já sentia alguma coisa no lado espiritual sem entender. Sim. Até eu falei com você que eu sou muito a favor do evangelismo à criança. E com o passar do tempo, eu sempre querendo muito que a minha mãe ficasse liberta, e ela, por fim, aos 43 anos, eu estava com 23, recebi a notícia de que a minha mãe, com muita alegria, assim, se converteu. Era porque eu pedia a Deus sem ter intimidade com Deus, mas já pedia desde a minha infância, e aquilo ali me impactou de tal maneira que na mesma hora eu falei, eu quero esse Jesus. Ai, que bacana. Então a conversão da sua mãe foi que gerou a sua conversão. Isso. Que legal, mãezinha. E como é que surgiu o seu chamado pro pastoreado? Pois bem, eu sempre desejei assim, ir pelo campo, ser missionária. Mas devido a algumas coisas e também, que no momento não se convém falar, eu não tive essa oportunidade de fazer viagens de missionária, mas na igreja que eu congregava na época, era de costume ter o pastor, né? Meu esposo era pastor, e eu fui levada a missionária e depois a pastora missionária. Caramba, que legal. E como é que foi, assim, conciliar o seu ministério com a sua maternidade? Incrível. Que é bem puxado, né? Porque aí você já tem... Eu costumo dizer que desde que nascemos, a nossa vida vive se adaptando. A gente tem sempre que estar se adaptando. Então eu tive que me adaptar a novo ritmo de vida. Sim. Que os dias de culto, e logo assim o pastor... na época tinha conjunto de varoas, né, que até hoje ainda tem igreja assim, conjunto jovem, e ali juntamente com o meu esposo nós fomos dirigir o conjunto jovem juntamente com a minha menina. Tinha 3 aninhos quando eu me converti, e levava a marmitinha, né, porque na época não tinha facilidade de estar comprando comidas prontas igual que tem hoje. E ali eu já me adaptei ao jeito, né? Porque tem que ter estratégia, e assim fizemos. E qual foi as maiores lições que a senhora aprendeu como mãe, como avó e como bisavó? Incrível. Eu primeiro quero falar assim que quando nós nos tornamos mãe, desencadeia em nós algo muito forte, que já havia, mas com o tempo isso acontece, né? E foi surpreendente. Eu fui mãe muito nova e depois bisavó também, ainda sou jovem. Ela é jovem mesmo, gente. 66 anos, né? E já tenho um bisneto mais velho, tem 12, a mais novinha são 5, né? E a mais novinha tem 1 aninho. E a gente se diz juntamente, sempre chamando, conversando, e damos nosso jeito para ir aos cultos e continuar nosso ministério sem desagradar ninguém. O Senhor, Ele nos ajuda, Ele dá sabedoria e dá estratégia. É verdade. E como identificar, assim, que a mãe é que passa mais tempo com os filhos? Paz, Márcia, paz do Senhor.
assim, a gente que passa mais, a mãe, né, passa mais tempo com os filhos, ela consegue identificar o chamado. Se ele tem um dom para poder pregar. No caso, quem me ajudou a identificar o meu chamado foi minha avó. Eu acho que a mulher tem mais essa sensibilidade, né? Ela que me direcionou, ela viu que eu começando a louvar e me empurrou. Começou a incentivar e minha mãe pegou e começou a me dar CD, mostrar os louvores que eu gostava de cantar. Eu cantava um louvor de uma artista, da Cassiane, da Fernanda Brum, da Bruna Carla, já corria, comprava o CD. Então, assim, como faz uma mãe, uma avó, para poder identificar o ministério daquela criança, conseguir direcionar, porque hoje com a correria os pais não conseguem ter tanto tempo. Então, assim, uma avó, identificar, ajudar ali a pessoa a ter discernimento. Então, eu vou falar do hoje, do que eu estou passando hoje, porque já passou o tempo da minha filha, das minhas netas. Então, hoje, por um período de tempo, os meus 3 bisnetos, João Henrique, Maria Clara e Pedro Lucas, estão morando comigo, passando um período de tempo comigo. Eu faço assim, no dia a dia, nos afazeres e nas saídas, eu vou observando e vou dando ideia. No caso, a Maria Clara, agora eu falei com ela, se dá a chance a parte de teatro da igreja, se dá a chance a parte da dança, se dá a chance. Eu quero ministrar para infantil. Posso? Eu falei, pode, você pode tudo no Senhor Jesus. E ali nós começamos, sempre que temos oportunidade, de jeito que não atrapalhe os estudos deles, né? Estamos ministrando, estamos vendo filme evangélico, falando da palavra, e ali nós vamos descobrindo os dons de cada um, que uns são chamados para evangelista, outros para missionário, e assim tem alguns que eu ainda não falei para eles, você tem dom para isso. Mas a menina já... Para não assustar também, né? Tem que ter não assustar, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as verdade, coisas, né? Então, bacana. E agora assim, como ser uma mulher sábia? Essa daí vai pro corte. Como ser uma mulher sábia, independente de sermos evangélicos ou não. Quero falar para as mulheres que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, de uma experiência que eu tive com a minha mãe, que ainda não era evangélica, mas que já me orientava sobre a vida. Já tinha sabedoria. A mulher, ela já tem a sabedoria dada por Deus. Ela já tem o instinto dado por Deus. E nós que somos cristãos, quer sabedoria? Busca Deus. Peça a Ele que Ele dá. É verdade. Já tá lá nas cartas de Tiago, né? Quer sabedoria? Peça a Deus. Ó, a Ana tá falando, a avó tem autoridade máxima. Então mãezinha, ela tá num outro patamar, porque ela é bisa. Ela transcendeu já. E como instruir os filhos no bom caminho? No caso, os filhos, netos, bisnetos, como fazer a geração descendente seguir no caminho do bem, com a mentalidade, se estruturar, ficar firme, não ser influenciável, saber distinguir as coisas assim. Como fazer? Amo essa parte. Pode falar, deixa eu estudar. Porque hoje eu tenho observado que as mães de hoje, as jovens, elas ficam muito preocupadas em revelar a verdade do que está acontecendo atualmente para os seus filhos. Então, quando eu converso, que vem me pedir conselho, eu falo, fala a verdade, mostra dentro da palavra a verdade. Ai, mas é muito novinho, muito novinha, vai assustar. Não assusta. Não assusta, estou falando para vocês, não assusta. Tudo é a maneira, tudo é o momento, tudo é o local, o dia e a hora que Deus te orientar de você sentar com seu filho sem enfadar, sem pegar eles por uma meia hora, uma hora, não. São gotinhas d'água, né? Conta-gota. Em conta-gota, do dia a dia, você vai falando. Aí viu alguma coisa, eles comentaram alguma coisa, você aproveita. E falar nisso, eu quero te comentar uma coisa rapidinho. Olha, está acontecendo perigo assim, assim, assim. Fala tudo para os seus filhos. A minha mãe, quando eu estive, que bati o pé no Rio de Janeiro, ela sentou comigo e falou, olha, o perigo é esse. Então, independente de sermos evangélicos ou não, eu sempre falo isso,
tem que instruir o seu filho o caminho certo, para que lá na frente eles não venham se arrepender, não venham errar. E você não venha se arrepender de ter perdido a oportunidade de ensinar o certo ao seu filho, ensinar a conduta, ensinar eles a serem pessoas boas, bom caráter. Isso é que a senhora falou é muito importante, porque tem muitos pais que ficam com medo de falar a verdade e acabam inventando. Aí o filho vai pra escola, hoje com a internet dá pra... Aí descobre que o que o pai falou não é daquele jeito que a mãe falou, aí o pai e a mãe perdem a credibilidade e às vezes o amiguinho que falou aquela verdade ganha aquele crédito e a pessoa fica descredibilizada. A senhora falou uma coisa muito importante, de sempre falar a verdade pros filhos. E assim, qual o maior desafio que a senhora atravessou? Se tiver alguma coisa pessoal, não precisa falar, tá bom? Mas, se for assim, no ministério, na sua vida, que a senhora atravessou, pensou que não ia conseguir, mas Deus te deu ali uma coisa que aquela hora que a gente fala, não fui eu, foi o Espírito Santo que me deu sabedoria para atravessar essa guerra. Foi quando eu fiquei sozinha. Então, há 16 anos mais ou menos atrás, eu me encontrei sozinha num lar com minha filha, com os meus netos, e também ministerialmente. Me encontrei sozinha. Mas não sozinha de Deus, sim, mas sozinha em pessoa. Foi nesse momento, mas foi vencida. É que a senhora tá aqui, ó, cheia de gás, cheia de unção e cheia de sabedoria, que é a sua maior essência, a sua sabedoria para poder ajudar a gente. E quando nós passamos por grandes provações, eu falo que tem pessoas que vêm para mim e falam que não está conseguindo orar. Eu falo, eu passei por isso. Eu me ajoelhava e eu só chorava. E o choro também é uma oração. Meu Deus, profundo, isso aí é forte, hein? Meu Deus do céu. E como que os pais podem ser amigos dos filhos, mãezinha? E isso é possível? Porque eu já ouvi falar que o pai não é amigo do filho, ele só se torna amigo do filho quando ele se torna um adulto. Mas tem como ser amigo dos filhos durante a infância, durante a adolescência, ser presente, assim, com esse vínculo de amizade, mesmo com a paternidade e com a maternidade? Sim, desde que nascem. Sim. E há algo muito importante que eu, quando estou ministrando, sou convidada a ir em algum lugar a falar de Jesus, eu sempre gosto de falar para as mulheres na terceira idade como eu, principalmente terceira idade, que acha que não tem que aprender nada com os filhos, só os filhos que aprendem com elas. Temos que ser amigos e trazer os nossos filhos a ser nossos amigos. Sim. Porque nós aprendemos com eles também. Eu aprendi muito com a minha filha, com os meus netos, com as minhas netas, com os meus bisnetos. Eles me atualizam de tudo do tempo de hoje. Que bacana. Isso é muito bom. Isso que a senhora falou é um detalhe importante, porque muitas pessoas mais velhas têm essa crença limitante de que não se aprende nada com o jovem, que o jovem tem que acatar tudo que ele fala incondicionalmente por causa da idade. Né? E isso é um pouco frustrante, porque às vezes a pessoa tem a idade, tem a maturidade, tem experiência em algumas coisas, mas como a senhora falou, não tem a expertise do que está rolando no mundo de hoje. Exatamente. E aí fica dando murro em ponto de faca e ainda acha que o neto, bisneto, o filho tem que acatar como se ele fosse um semideus. Isso é bem bacana. E qual foi o momento mais bonito da sua jornada? O momento mais bonito foi quando eu me converti, né? Quando encontrou o Senhor Jesus. Quando encontrei o Senhor Jesus, e muitos outros momentos que no momento assim, não me vem à mente, mas tive muitos momentos lindo. Inclusive arrebatamento, né? É uma experiência maravilhosa. Mas o que me marcou muito, o batismo. Sim. Foi tremendo. Dons, né? Além daqueles que já nasciam dons, mas ainda o Senhor possui mais dons. Que bacana, né? Foi uma experiência maravilhosa. Receber o dom do Senhor, assim, é bem bacana mesmo. Porque quando a gente nasce, a gente ainda fica assim, eu posso ter evoluído isso por repetição, mas quando você recebe aquele dom do nada, assim, que aquilo aflora dentro de você, é incrível mesmo. É algo surpreendente, totalmente espiritual. E assim, qual o seu maior sonho? Porque não vem falar pra mim que você já realizou todos os seus sonhos. Não vai, não. Não é o que eu tô pensando que é, não.
meu maior sonho é voltar para casa. E deixar uma festa pro povo aí. Não, esse sonho ainda não. Não, esse sonho ainda não. Isso não pode contar. Não, gente, eu vou cortar essa parte. Se eu acredito mesmo, eu vou cortar essa parte. A senhora ainda tá cheia de vigor aí, de lenha pra queimar com a gente. Com certeza. Temos muitos ainda para ganhar muitas vidas para receber conselhos, né? É verdade. Porque meu irmão outro dia falou assim, não pense em partir agora, porque é um privilégio para quem chegou na idade que estamos. É verdade. Porque é necessário que venhamos a passar as experiências, os conselhos, né? Para os mais novos. Isso é verdade. Isso é verdade. Hoje a gente está carente de sabedoria, de instrução, de mentorias e de pessoas que têm o que as universidades, não menosprezando, mas o que a universidade não passa, o que a pós-graduação não passa, que é a experiência de vida e, melhor ainda, a experiência com o Senhor, que é uma coisa assim muito rara hoje em dia. Hoje a gente vê muitas pessoas que falam de Deus, mas poucas pessoas que têm intimidade com Deus. Então a senhora, segura aí, segura só, anda um pouquinho. E assim, pra gente fechar nosso ManaCast de hoje, eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra. Eu sempre peço para as convidadas fechar com uma frase de vida, mas porque a senhora é muito mais do que uma frase de vida, então eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para a meditação de quem está acompanhando, assistindo a gente agora em tempo real, quem está escutando pelo Spotify e para quem assistirá no YouTube. Uma palavra que eu deixo bem breve para o povo que está assistindo é que é algo que falou muito forte comigo no decorrer das experiências com Deus e eu carrego para a vida toda e passo para as pessoas. Que a palavra de Deus, desde o início, desde de Gênesis a Apocalipse, fala sobre bênção e maldição. Abençoe sempre seus filhos. Ainda que muitas pessoas possam falar que não vai dar para nada, porque o pai bebe, ele também vai beber, a mãe se prostituiu, ela também vai ser prostituta. Não aceite isso. Muda o quadro da vida dos seus filhos e de quem estiver contigo. Seja filho adotado, seja sobrinho, seja o bisneto, como os meus 3 bisnetos estão comigo. Profetize palavras de bênção, ainda que a circunstância mostre que não vai acontecer, você acredite que vai acontecer. E acontece porque eu tenho essa experiência na minha vida, na vida da minha filha e de toda a minha descendência. Amém. Esse foi o episódio com mãezinha, a pastora Lourdes, uma mulher de Deus, que eu tenho muito carinho, mãe da Esteline. Para quem ainda não conhece, ela é mãe da Esteline, uma mulher de Deus assim incrível. Muito obrigada pela sua participação. Eu tô aqui, ó, gente, só assim, ó, me esfregando pra poder pegar um pouco dessa unção. Um beijo no coração. Um beijo pra todas vocês que assistiram. Muito obrigada, mãezinha. Muito obrigada, mana. Um beijo. Até semana que vem.